Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pela TV Canal 126 ou pelo nosso canal 85 da Sky, aqueles que nos veem também pelo YouTube ou outras plataformas, os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, também os nossos irmãos de outras igrejas que assistem, que compartilham, que gostam, que creem na operação dos dons espirituais. A todos a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de dons aqui, logo depois da vinheta. Meus irmãos, nós estamos dentro desse trabalho falando sobre dons espirituais. Na vez passada nós falamos sobre os dois dons, né, dentro daquilo que Paulo descreve na carta aos Coríntios. Vocês estão lembrados? Nós mostramos que o apóstolo Paulo, ele não cria a doutrina dos dons espirituais, ele descreve aquilo que ele viu acontecer na igreja. Por isso mesmo ele diz, eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. Ele percebe, ele era da igreja de Antioquia, ele percebe então a forma como o Espírito Santo operava. É por isso que eu disse da vez passada, o grande erro que nós podemos cometer, e muitos cometem, é ler a primeira parte do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ler a metade do capítulo e esquecer do final. A primeira parte fala dos dons espirituais, mas a segunda parte, o final do capítulo 12, fala da maneira como esses dons funcionam na vida da igreja. Quando Paulo diz que os dons funcionam na vida da igreja como funciona um corpo humano. E nós falamos que o corpo humano tem duas características importantes que chamam a atenção. A primeira é disciplina e o segundo é governo. Disciplina é um órgão não intervém na função de outro órgão. Governo é porque tudo está sendo governado pelo sistema nervoso central, cabeça. E é isso que Paulo também faz menção nesse capítulo 12, no final do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Nós falamos sobre discernimento de espíritos e palavra de sabedoria, que são dois dons importantes para a igreja. Eu acho que todos os outros dons caem dentro desses dois dons e são importantes para a vida da igreja. O segundo dom mencionado pelo apóstolo Paulo é o dom de ciência. Quando você fala de ciência, também, em algumas traduções, conhecimento. Ciência ou conhecimento de Deus. Fala da onisciência de Deus. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Esse dom, Paulo faz uma menção desse dom já no início da carta aos Coríntios. Nos primeiros capítulos, ele já começa a dizer, quando ele faz uma introdução já nessa carta, dizendo aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não passou pelo coração do homem. O que é isso? Paulo está fazendo uma menção àquilo que é razão. Tá? Ele está falando sobre os órgãos, uma parte dos órgãos do sentido, ele está falando, né? Visão, audição, sentimento, que poderia ser por tato ou por outra coisa e tal. Então, ele faz uma leve descrição disso. Então, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não passou pelo coração do homem. Essa colocação aí, Paulo está dizendo o seguinte, aquilo que está fora da razão, aquilo que está fora do âmbito daquilo do físico, do material. Nós falamos muitas vezes em quarta medida e as pessoas às vezes querem saber o que é isso. É exatamente isso. Quarta medida é as razões
daquilo que é físico, não é? Largura, comprimento, altura, tempo, as medidas do universo, tudo está dentro da razão. Há um momento em que você tem que sair disso. De que forma você pode sair desse universo da razão? Quando Paulo diz isso, ele se refere, ele está fazendo lembrar aquilo que aconteceu com ele. Quando ele participa da perseguição da igreja, ele participa da morte de Estevão. Estevão diz que viu o céu aberto, o Senhor Jesus em pé esperando, aquilo que Paulo não estava vendo, porque Paulo está numa condição da razão dele, né? Ele está dentro daquilo que o olho dele não podia ver, nem ouvir. Mas no caminho de Damasco ele viu e ouviu aquilo que estava além da razão. Então ali, no caminho de Damasco, ele transcende. Então quando ele fala no dom de ciências, ele está falando exatamente nisso. Aquilo que sai da razão, que ultrapassa a razão, que entra numa outra dimensão. É assim que podemos dizer. Então, por isso, Paulo chama a isso de dom de ciência. E é essa colocação, essa capacidade que o Espírito Santo dá à igreja de ter isso. Ele percebe, claro, ele tá mencionando isso, ele percebe que esse dom acontece na igreja de algumas formas. Por exemplo, você pode ter, o Espírito Santo pode te levar a uma condição dessa forma aí, como ele escreve, através de um sonho. Sim. Mas você assim, mas as pessoas sonham? Sim, claro. As pessoas têm sonhos e não quer dizer nada. O sonho pode ser uma coisa do seu subconsciente ou do seu inconsciente, daquilo que é da sua, né, da sua mente, sem problema algum. Mas pode haver nesse sonho, dentro disso aí, uma intervenção do Espírito Santo para, através do sonho, te mostrar alguma coisa que você ainda não viu, que você ainda não percebeu. Isso acontece muito. Então, isso é uma coisa que pode acontecer? Pode. Quantas pessoas tiveram experiências assim, dessa forma? São muitos. A Bíblia mesmo mostra, né, no episódio quando o Senhor mostra sobre Jesus, quando era ainda menino, né, aquilo que o Senhor mostrou em sonho. Aquilo que está lá também no Velho Testamento, a experiência de José. O Senhor pode fazer isso. O Senhor pode mostrar. As pessoas têm muitas experiências com sonhos. Isso, sim, várias experiências. Então, o Senhor pode mostrar. A outra experiência dentro do dom de ciências são ou a visão ou a revelação. Voltando sobre sonho, eu vou contar uma experiência muito interessante sobre sonho. Um irmão, olha como é que são as coisas. Ele perdeu a carteira com todos os documentos. Ele chegou em casa, foi em casa, ele morava num prédio, tal, num apartamento, e chegou em casa, viu que estava sem os documentos, que alguma coisa tinha acontecido e perdeu os documentos. Ele ficou tão triste, tinha sido um dia atribulado e tal, foi pro quarto, chorou, reclamou, e até, Senhor, acho que o Senhor me abandonou, aquela coisa toda. E nessa noite ele teve um sonho. Ele sonhou que ele acordava, ia para frente do prédio dele, encostava na parede da frente, na frente do prédio, né?
e ele dava 12 passos em linha reta. Quando terminava de dar os 12 passos, ele virava à esquerda e dava 4 passos e parava. Ele achou aquilo incrível. Acordou de manhã, não falou nada com a esposa, levantou, desceu o prédio, foi lá e fez como o sonho tinha mostrado. Ele encostou lá na frente do prédio e deu 12 passos. Só que quando ele chegou ali para o 8º passo, mais ou menos, ele atravessou a rua e chegou numa calçada, e depois da calçada tinha um terreno baldio. Os últimos 4 passos ele tinha que entrar dentro do terreno, mas o sonho é que eu dava 12 passos. Eu caminhei, ele falando, 8, aí deu os 12, entrei dentro do terreno baldio. Virei à esquerda, dei 4 passos e parei. Quando eu parei depois do 4 passos, que eu olhei para o meu pé, a carteira estava no meu pé. Alguém achou a carteira e jogou ali no terreno baldio. A carteira estava no pé dele. Sonho. Incrível, não é? Como é que ele podia alcançar isso? A razão. Então, o Senhor fez isso a ele através de um sonho. Visão. Quantas experiências de visão? Quantas, né? Você tem de visões interessantes. Você vê e alguém que está do seu lado não vê. Mas é uma coisa que chama a atenção as pessoas que têm experiências com visões daquilo que o Espírito Santo está operando. Vejam, eu me lembro de uma experiência de visão. O irmão estava... Nós tínhamos uma reunião, já temos uma reunião de presbitério, era uma vigília de pastores lá no Manaim de Domingos Martins. E o senhor deu uma reunião, uma revelação, que a reunião fosse às 10 horas. E o pastor saiu meio atrasado e tal, e chegou no meio ali da subida para o Manaim, o carro parou, apagou tudo. Ele parou, abriu o motor, olhou, nada, tudo certo, mas o carro não ligava. Ele parou, disse, vou perder a reunião, começou a chorar, começou a clamar e tal. Aí viu um carro passando, o carro veio, parou, 2 rapazes vieram, o senhor está passando mal, está precisando de alguma coisa? Ele disse, não, o carro aqui, eu vou ter uma reunião ali, mas o carro, não sei o que está acontecendo. Não se preocupa não, nós temos uma corda, o senhor está indo, né, nós estamos também subindo ali para a cidade. Ele não sabia nem para onde ele ia. Não, vamos rebocar o senhor. Aí botaram a corda, começaram a puxar. Quando andaram aí a questão de 2 quilômetros, do lado do carro dele apareceu um anjo. E o anjo disse para ele assim, para o carro, manda parar. Ele piscou, eles pararam o carro. Ele vendo o anjo e os jovens não estavam vendo o anjo. E o anjo disse, abre a tampa do motor. Ele abriu. Agora você vai orar, porque você saiu de casa, você sempre clamou pelo sangue de Jesus e hoje você não clamou. Ele abriu ali, fez uma oração e clamou pelo sangue de Jesus. O anjo disse, agora fecha, entra no carro e liga. Aí ele entrou e ligou, o carro pegou. Os 2 jovens estavam assistindo aquilo ali, viram ele abrir a tampa, orar, fazer aquilo. E os 2 começaram a chorar. O que aconteceu? O que houve? Aí ele contou a experiência e aqueles 2 jovens se converteram ali. Vejam, ele viu o anjo, os jovens não viram. Quantas experiências de visão você tem às vezes na igreja, às vezes em casa, às vezes é dom de ciências. Revelação. A revelação, às vezes você ouve às vezes a voz com clareza.
às vezes o senhor, né, coloca no coração, mas às vezes você ouve a voz nítida, né, a falar com você, a dizer, faz isso, faz aquilo, e você faz, você vê o resultado. Há muitas experiências de revelações nos cultos, às vezes na vida, no dia a dia. Essa é uma experiência grande. Nós temos visto isso muito nos cultos proféticos, né? Como às vezes as revelações, como o Senhor fala. Mas eu vou contar uma experiência muito interessante também sobre revelações, já dentro de culto profético. Olha, vejam como Paulo diz, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, está dentro do dom de ciências, né? O sonho, a visão e a revelação. Eu estava na igreja e o Senhor disse assim: vai entrar hoje no culto uma senhora que teve um sonho. Vejam, olha o teor da revelação. Vai entrar aqui hoje uma senhora e o Senhor me revelou que ela teve um sonho. Ela está muito, impressionada com o sonho. Porque no sonho, aí eu interrompi, ele disse, não, pastor, não terminei ainda não. O Senhor me revelou que o sonho dela, ela no sonho viu a cidade de Vila Velha toda em trevas e apenas uma lâmpada acesa, e a lâmpada era aqui em frente à igreja. Essa senhora acordou de manhã e veio rodando por Vila Velha e veio até aqui nessa rua e viu a lâmpada aqui em frente ao templo nosso aqui. Essa senhora vai estar aqui no templo hoje, no culto dessa noite. Irmãos, eu me lembro de que eu pensei, era o início dos cultos proféticos. Eu fiquei parado pensando, né? Toda aquela coisa da nossa razão, né? Eu fui para o culto, entreguei a mensagem, entreguei esse dom. No terceiro banco de uma senhora aos prantos. Eu cheguei perto dela. Tudo bem com a senhora? Ela disse, eu sou a mulher que teve esse sonho. Eu sonhei nessa noite que eu vi a cidade em trevas, eu subia num monte, mas a cidade estava toda em trevas, só havia uma lâmpada acesa. Era num ponto da cidade. E hoje eu tive a curiosidade de ver, e a lâmpada era em frente aqui, esse templo. Essa senhora teve aquela experiência, se converteu naquele dia. Que coisa impressionante. Então, quando Paulo fala do dom de ciências, ele está falando de algo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não passou pelo coração do homem, de algo além da razão. O que é aquilo que aconteceu na vida da igreja e que acontece ainda hoje. A experiência da igreja ainda hoje, que é aquilo que Paulo coloca como dom de ciências ou do conhecimento de Deus, aquilo que está escondido, aquilo que o Senhor mostra está oculto. Para concluir a nossa fala de hoje, nós vamos falar no terceiro dom, que é o de fé. Esse dom de fé é diferente, vejam, da fé que você recebe quando você aceitou Jesus, quando você recebeu Jesus, naquilo que Paulo mesmo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É uma dádiva, é uma operação do Espírito Santo na sua vida. O dom de fé é algo a mais. É bom lembrar aos irmãos que não há nenhuma intenção do Espírito Santo identificar o dom em você. Você tem esse dom, tem aquele, não. A preocupação do Espírito Santo é que o dom esteja no corpo. Ele faz parte do corpo e não você tem uma função no corpo.
O dom de fé, ele é importante porque ele está dentro do exercício dos outros dons. Por exemplo, a Bíblia diz que a profecia seja segundo a medida da fé. Então, o Senhor capacita os servos com dons espirituais, dando a ele fé. É uma característica, é uma porção, né, de fé, como uma evidência de fé. É por isso que às vezes nós falamos que o servo que é usado, por exemplo, numa profecia, ele tem uma experiência de fé diferente. Como profeta, às vezes, como servo que é usado no dom de profecia, ele tem uma experiência diferente do que o outro que não é usado com aquele dom. Porque o Espírito Santo o capacita para aquilo. Porque é impossível, racionalmente, ele entender que ele seria capaz de dizer aquilo que ele está dizendo. Então, ele é capacitado pelo Espírito Santo para o exercício daquele dom. Então, isso é dom de fé. Então, o Senhor faz isso na vida da igreja, o Senhor faz isso na vida do crente, preparando isso, porque todo o objetivo dos dons espirituais, como disse no princípio, é essa atuação no corpo. Então, o dom de fé é uma capacitação que o Senhor te dá para o exercício de outros dons. Profecia, mesmo quando o Senhor te usa numa evidência de cura, porque a cura, quando isso nós vamos falar a seguir, logo nos próximos eventos, nós vamos falar sobre a cura tem um valor especial para a igreja e que não é aquilo que a princípio se pensa. Há uma avaliação um pouco deturpada a respeito da cura na vida da igreja, mas nós vamos falar nos próximos episódios sobre esse assunto. A fé é importante aí, mas ela é importante como um elemento que vai ser para a igreja, como um resultado para a igreja. Porque quando ele opera a fé dessa forma, ele edifica a igreja. Então, isso que o Espírito Santo faz na vida da igreja com o dom de fé, que é capacitando para o exercício de outros dons dentro do contexto de todos os dons espirituais. Nesse início, então, nós estamos falando sobre os 3 primeiros dons, os 3 falamos, né? Falamos sobre 4, na verdade. Falamos sobre o dom sabedoria, falamos sobre discernimento de espíritos e falamos agora sobre o dom de ciências e o dom de fé. No próximo, nós vamos falar sobre as curas e as maravilhas. Por que o dom de curas está mencionado no plural? Não é dom de curar, tá? Lá no texto, mesmo no original, são dons de curar, dons de maravilha. Esses 2 dons estão no plural. Por quê? Por que Paulo os coloca dessa forma? Nós vamos ver isso no nosso próximo evento, na próxima semana. A paz do Senhor.